Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marge, eu sou professora tagarela de Química. Eu tô muito nervosa porque hoje eu vou gravar a primeira videoaula da minha vida, mas acho que é super necessário, né? Na faculdade tem alguns professores que se recusam a gravar videoaula e isso é muito frustrante porque eles só dão um capítulo de livro tipo leia, se vire, e isso é muito bom porque eu vejo que esse é o tipo de profissional que eu nunca quero ser na minha vida, então eu tô tentando fazer diferente. Eu espero que vocês gostem, eu espero que seja esclarecedor para vocês, mas eu vou colocar um material de apoio também, eu, Isis e Laís. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, não hesitem em comentar, em mandar mensagem pra gente. Não, vocês não vão perturbar, não vão ser inconvenientes, nada do tipo. A gente tá aqui para isso. Nosso objetivo é que vocês passem, é que vocês consigam alcançar o sonho de vocês. O meu sonho é que vocês alcancem o sonho de vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre método de separação de mistura. Na primeira aula, no caso, porque é muito confuso porque eu tô gravando a aula hoje, mas vocês não sei quando vocês vão assistir, a gente vai ter aula nesse próximo sábado. Enfim, a gente, se Deus quiser, vai falar de atomística e de método de separação de mistura pelo menos nesse sábado, então a gente vai disponibilizar material sobre isso. E sobre isso vai ter videoaula. É a primeira videoaula que eu fiz na minha vida e espero que vocês gostem, tá bom? Um beijo! Eu não consigo parar! Socorro! Boa noite, galera! Então, como eu falei anteriormente, hoje a gente vai falar sobre método de separação de mistura. Eu claramente deveria ter colocado o título aqui no slide, mas eu não coloquei. Eu gosto de começar as minhas aulas com uma frase de impacto, uma frase para fazer a gente pensar. Enfim, e a universidade pública, ela foi criada para o povo, né? Mas a gente vê que quem entra na universidade pública é quem tem dinheiro, o que é uma coisa que não faz sentido nenhum. E é uma coisa para a gente pensar, refletir, e como eu não sei se eu falei isso no nosso primeiro encontro, mas o Mais Nós, por filosofia, é contra o vestibular, mas ser contra o vestibular somente não é o suficiente. Nós temos que ocupar esses espaços para que tenha cada vez mais de nós nas universidades públicas. Então eu deixo aqui essa mensagem para que sempre que vocês percam o ânimo de estudar, vocês lembrem disso, que a universidade pública, ela será do povo ou ela não será, porque é uma coisa feita por nós, para nós. Beleza? Então vamos prosseguir. Por que não está continuando aqui? Ah, tá. Agora, tá vendo? Meu átomo, ele mexe. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Uma coisa muito importante, isso aqui é importante vai ser importante para todo o curso de Química. Vão ter várias questões, com toda certeza, na UERJ, no Enem. Meu cachorro acabou de entrar aqui. Que vão falar uma solução, uma mistura, e vocês não podem se perder, vocês não podem errar no conceito, beleza? Então, vamos lá. O que é uma solução? Para ser considerada solução, o sistema em questão deve ser totalmente, atenção nessa palavra, totalmente homogêneo, mesmo microscopicamente. Então, eu vou pegar aqui o exemplo do sangue, tá? Imagina que uma pessoa colheu sangue lá para fazer um exame. Aí tá com a amostra dela de sangue lá. Minha obra de arte está muito bonita. Ok, esse sangue você vai olhar a olho nu e ele vai estar totalmente homogêneo, né? Você não vai ver nada tipo preto assim flutuando, nada azul, amarelo. A gente espera que não, pelo menos, porque senão essa pessoa realmente não está bem. Concorda? Mas e daí? Mas se você colocar esse sangue no microscópio, que é o que, né, a gente faz, você vai ver hemácias, que são células mais ou menos assim, são células anucleadas, né, então elas são meio fundinhas assim. Você pode ver uma bactéria, você pode ver um fungo, você pode ver células do sistema imune, você pode ver diferentes tipos de células do sistema imune. Vocês vão ver em biologia que existem células T, existem outras coisas que eu não lembro, porque eu não sou bióloga. Então, enfim, existem várias coisas. Então, você vai ver que esse sistema ele não é homogêneo. O que significa ser homogêneo? Ser igual. E não é todo igual. Nem todas as células são iguais. Então, na verdade, essa amostra de sangue aqui não é uma solução. Beleza? E o que seria uma mistura?
são formadas 2 ou mais. A professora de vocês é incompetente, ela esqueceu de escrever aqui ou mais. 2 ou mais fases diferentes, mesmo que não seja possível ver a olho nu. Então, esse caso aqui seria um caso de mistura. Por quê? Eu olho a olho nu e parece que só tem uma coisa, tem um líquido vermelho lá. Mas eu vou colocar no microscópio e eu vou ver que tem várias coisas diferentes. Professora, e o que seria uma fase? Fases são os diferentes componentes daquela mistura. Beleza? Então, por exemplo, eu posso ter uma mistura de 3 fases. Eu posso ter uma mistura de 4 fases. Enfim, infinitas fases é demais, né? Mas enfim, eu posso ter uma mistura de muitas fases, ok? Vou dar outro exemplo. Vou pegar aqui um copo de leite, tá? Um leite vermelho, né? Muito bizarro. Mas vamos imaginar aqui, ajuda a professora. Tem leite aqui. Se você olhar com muita calma, assim, ficar olhando para o leite um tempo, você vai começar a ver uns pontinhos meio amarelados no leite. E aí você vai pensar, meu leite está estragado? Não. Não pode ser leite desnatado para fazer isso, tá? Se você quiser fazer esse experimento em casa. Isso é a nata do leite, é a gordura do leite. Ou seja, o leite é formado por 2 fases, o soro do leite e a nata do leite. Ou seja, é uma mistura. Beleza, galera? Professora, a senhora pode dar um exemplo de solução? Mas é óbvio que eu posso, meu aluno. Vamos supor que eu pego aqui um copo, coloquei água, mas como nós somos químicos, nós vamos usar terminologias químicas, então nós colocamos H2O. E vou colocar sal, que o sal de cozinha é o cloreto de sódio. O que vai acontecer? Esse cloreto de sódio, ele vai dissociar, vai virar íons. A gente já viu o que é íons lá na aula de atomística. Vai virar Na+ e Cl-. Não importa o microscópio que você utilizar, a técnica que você utilizar, você nunca vai conseguir identificar assim, isoladamente, colocar numa lâmina de microscópio e ver aqui. Ah, aqui é uma molécula de água, aqui é um íon Na+. Aqui é um íon Cl-. Isso não existe. Então, não tem como você identificar. Então, isso é uma solução perfeita, porque ele é um sistema totalmente homogêneo. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro. Mas eu peço que, por favor, caso não tenha ficado claro, me mande mensagem no WhatsApp, mande mensagem para Isis, mande mensagem para nós, mande sinal de fumaça, comente aqui, sinalize que não ficou claro, porque isso é uma coisa muito importante para a química, tá bom? E aqui eu trouxe para vocês uma foto de uma prática que eu fiz no laboratório. Eu gosto de trazer fotos de coisas que eu realmente fiz, para não parecer que eu estou mentindo, né? Aqui eu fiz uma solução de sulfato de bário, era uma solução mesmo, lembra? Solução, o que é? É uma coisa que deve ser totalmente homogênea, mesmo microscopicamente. Então, era uma solução, só que aí a gente fez um processo de separação chamado centrifugação, que eu vou falar mais pra frente como é. A gente fez de sulfato de bário, fluoreto de cálcio, e aqui foi, eu não sei o que foi. Foi fosfato de alguma coisa. Enfim, e aí você tá vendo aqui, ó, que tem 2 fases, ó. Aqui e aqui. Tá vendo? E aqui foi formado esse corpo de fundo, digamos assim. Então, é um método de separação. Então, assim, não tinha como a gente ver microscopicamente que tinha essa separação, mas essa separação existia. Então, eu estou provando para vocês que um sistema totalmente homogêneo, mesmo microscopicamente, se você usar o método de separação correto, você consegue separar os componentes. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro. Então, vamos lá. O primeiro método que a gente vai falar é a separação magnética. Nossa, que linha horrível! Eu adoro esse GIF do Toy Story, porque eu acho que ele é muito claro para explicar o que é separação magnética. É uma separação de sólido com sólido. É sempre bom vocês terem na cabeça de vocês. Separação magnética, sólido-sólido. Destilação, sólido-líquido ou líquido-líquido. Enfim, vocês saberem o que você vai separar com aquele método. Então, vocês estão vendo aqui o que está acontecendo. Tem um ímã gigante aqui em cima e as coisas que são metálicas, as coisas que têm ferro, estão indo
estão sendo puxadas por esse ímã, né? Então é isso que acontece na separação magnética. Utiliza-se um ímã, o qual atrai substâncias magnéticas, separando-as das demais. Qual a utilidade desse processo? Vamos supor que eu tenho aqui um recipiente em que eu tenho ferro e ouro. Eu posso passar um ímã aqui por cima, o ferro vai subir e o ouro vai ficar no recipiente. E aí eu separei o ferro do ouro. E isso é muito útil, correto? Então, esse é o método de separação magnética. Agora, a gente vai ver o método de dissolução fracionada. Gente, uma coisa importante. Sei lá, em 99,9% dos casos em que vocês verem fracionado no nome, quer dizer que você vai ter que usar outro método para separar todos os componentes daquela mistura ou daquela solução. Lembra que eu falei com vocês que, por exemplo, uma mistura pode ter 3 fases, 4 fases? Então, às vezes você precisa de uma combinação de diferentes métodos de separação para que você separe cada uma das fases. Às vezes você não precisa separar todas as fases, às vezes você só precisa de uma de interesse, mas às vezes você precisa separar todas, tá? Então, sempre que você vê dissolução fracionada, aliás, sempre que você vê qualquer coisa fracionado, fique esperto, porque pode ser uma indicação da questão de que você vai precisar usar outro método. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Numa mistura de areia e sal, é adicionada água, que dissolve o sal. Mas vamos pensar primeiro nessa mistura. Eu tenho aqui areia e sal. Gente, não tem como você catar a areia do sal, certo? Não tem como. E aí, o que eles fizeram? Eles adicionaram H2O. Perfeito. E o que acontece quando você adiciona H2O? A areia não vai se misturar, mas vai dissolver o sal, correto? E aí você simplesmente faz uma filtração. A filtração, aqui a gente já está aprendendo outro método, que é um método que nós brasileiros conhecemos muito bem, porque nós fazemos o nosso santo café todos os dias. Então, eu mostro aqui para vocês que a química está presente na vida de vocês o tempo todo. Vocês estão fazendo o método de separação de mistura ali, quando vocês estão fazendo café. Então, quando a gente faz essa filtração, a areia vai ficar retida aqui e a água vai passar. E aí, o que acontece? Nessa água tem o quê? NaCl, correto? E aí, o sal é separado pela evaporação da água. Vamos supor, se eu não quiser usar um método que seja caro, enfim, porque tem um método específico para separar sal de água, eu posso simplesmente deixar essa água evaporando. Ela vai, né, no Rio de Janeiro principalmente, ela vai evaporar assim em 1 minuto aproximadamente e vai ficar o sal ali. Então, eu separei a areia do sal, entenderam? Mas por que é fracionado? Porque eu tive que usar a filtração como outro método e aqui, se eu quisesse acelerar essa separação, eu poderia usar um outro método ainda, que a gente vai ver mais pra frente, não vou antecipar. Beleza? Alguma dúvida? É muito estranho perguntar porque não tem ninguém para responder. Mas, enfim, qualquer dúvida, só sinalizem quando vocês verem essa aula. Evaporação, gente, método mais simples, né? A mistura é deixada em repouso ou é aquecida até que o líquido evapore. Então, é basicamente a mesma coisa que aconteceu aqui. Aqui a gente poderia deixar no calor do rio, a gente poderia aquecer, Rio de Janeiro, que eu quis dizer, tá? Então, eu tenho um recipiente de vidro, água e sal. No caso, a água e o sal estarão misturados, né? Mas aqui está representando que vai ocorrer essa evaporação, a água vai evaporar e o sal vai ficar aqui. Esse é um método de separação, pode parecer muito simples, mas inclusive tem um projeto para captação de água no deserto. Eu vi uma questão assim no Enem, enfim, que eles faziam um esquema muito doido, que eles faziam captação da água da chuva, só que essa água era poluída por alguma razão, enfim, eles deixavam evaporando, e aí, no final das contas, eles conseguiam água pura. Enfim, eu posso trazer isso pra vocês. Decantação. Gente, isso aqui foi uma das minhas práticas preferidas da faculdade. Por quê, professora? Porque é lindo, porque esse azul é lindo, porque esse outro azul é lindo. O cobre, que tem o símbolo Cu, ele é o elemento mais bonito, na minha opinião, porque ele é azulzinho. Tudo que tem cobre é bonito. O que é a decantação? Vamos ler o que está escrito aqui. A fase mais densa se deposita no fundo do recipiente. Após um tempo deixando o sistema em repouso, pode-se transferir, recolher cada uma das fases puras. No caso, a professora aqui escreveu errado, né? Você pode recolher ou um ou outro fases puras. Mas, enfim. Então, o sistema de decantação a gente pode usar
o processo de decantação pode ser para separar líquido-líquido, como nesse exemplo aqui que eu vou falar com vocês sobre, ou sólido-líquido, que foi o que eu fiz lá na faculdade. Então, para separar óleo e água, sempre que vocês ouvirem óleo e água, decantação. O que acontece? Ou uma fase orgânica, sei lá, se eu tiver... Enfim, um solvente orgânico qualquer e eu tiver que colocar água, tem uma prática muito legal na faculdade chamada extração ácido-base. Eu posso comentar com vocês se vocês tiverem curiosidade sobre. A gente faz isso o tempo todo, decantação. Então, o que acontece? Tem essa vidraria que se chama funil de bromo e aqui é uma torneira, é literalmente uma torneira. Então, o que acontece? A gente vai abrir a torneira, é um processo bem manual que requer muita atenção. Você vai abrir a torneira devagar, com cuidado. Quem tem pressa não consegue fazer isso. E você vai deixar toda a água cair. Obviamente vai ter um recipiente aqui embaixo, geralmente um becker. Becker é essa vidraria aqui. Vai deixar toda a água cair. Assim que toda a água cair, você fecha a torneira. E aí você separou, porque o óleo ficou em cima, ficou dentro do funil de bromo e a água ficou embaixo. É isso. Só que, por exemplo, às vezes isso aqui estava agitado, então você tem que deixar decantando. Quando fala, vou deixar decantando, isso quer dizer que você vai deixar em repouso um tempo para que as duas fases... Isso aqui é uma mistura ou uma solução? Uma mistura, muito bom. Para que as duas fases se separem. Aqui... A gente tinha, eu tava aqui, ó, isso aqui, o nome disso aqui eu esqueci, mas é uma coisa que a gente usa para fazer aquecimento. Enfim, aqui a gente tem uma fase sólida, essas coisinhas que vocês estão vendo aqui são partículas sólidas. E a gente queria separar do sulfato de cobre líquido. Então, o que a gente fez? A gente deixou decantando por aproximadamente 15 minutos. E como o sólido ele é bem mais denso do que o líquido, ele se deposita, e se deposita mesmo, gente, no fundo do recipiente. Então, você simplesmente verte o conteúdo, ou seja, você vira o conteúdo líquido desse becker para outro becker. E aí, a parte sólida vai ficar aqui e a parte líquida vai ficar aqui. Belezinha? Espero que sim. Filtração, gente, fazer café. O sólido fica retido no papel de filtro e o líquido passa livremente. É isso. Filtração, pensem em café, ok? Destilação. Agora as coisas vão ficar legais. Lembra que eu falei lá com vocês quando eu dei o exemplo da dissolução fracionada? Tem um método que eu vou falar depois e tal. Destilação. Aqui as coisas vão começar a ficar legais porque tem destilação simples e a destilação fracionada. Então, vamos prestar atenção porque isso aqui é muito importante, cai bastante, tá bom? Então, a destilação simples, ok? É para você separar sólido de líquido, sólido de líquido. Isso é muito importante. Então, quando as substâncias possuem pontos de ebulição, sempre que você vê PE é ponto de ebulição, quando a pureza de ambos é garantida. No condensador, há entrada de água gelada e saída de água quente. Como assim, professora? Um detalhe importante, a destilação simples ela até pode ser utilizada para separar líquido-líquido, mas só quando o ponto de ebulição das duas é muito distante mesmo. Então, geralmente, a gente não usa para separar líquido-líquido. Geralmente, a gente usa destilação fracionada para separar líquido-líquido, tá? Mas eu vou entrar em mais detalhes quando eu falar da outra. Então, como funciona? Aqui tem um esqueminha melhor. Na destilação simples, eu tenho aqui um balão de vidro com um termômetro, uma rolha e tal. E eu tenho uma solução que o que pode ter aqui dentro? Pode ter água e sal, por exemplo. E aí eu quero separar a água do sal. E aí eu estou aquecendo isso aqui. Isso aqui eu posso aquecer por uma manta térmica, eu posso aquecer pelo bico de Bunsen. Bico de Bunsen é nada mais do que um negócio que tem uma chama aqui. E aí o que vai começar a acontecer? O que vocês acham que evapora primeiro? O sal, que é um sólido, ou a água, que é um líquido? A água, certo? Então a água vai começar a evaporar. E aí ela vai começar a evaporar e vai passar por aqui, ó, por esse caminho aqui que eu estou fazendo com a minha canetinha. E aqui a gente tem um condensador. Qual é a função desse condensador? A gente vai ver em transformações físicas da matéria que o processo de condensação é quando eu tenho uma coisa gasosa e essa coisa se torna líquida. Então, entra água fria aqui, e quando essa água fria entrar,
ela não vai ter contato físico, mas ela, tipo, esse vidro aqui, ele é muito fino. Então, ele vai acabar resfriando esse vapor de água que está saindo daqui. E aí, obviamente, a água vai acabar saindo quente, né? Porque ela está passando por uma coisa que está bem quente. E aí, a água vai sair aqui. A água vai sair líquida. E aí, eu vou conseguir separar. Ao final do processo, eu vou ter aqui o sal, NaCl, e eu vou ter a água aqui. E eu estou sempre dando o exemplo de NaCl mais água, mas pensem que assim, eu posso ter exemplos em que o que eu quero, na verdade, purificar, o meu objetivo é pegar o líquido. Então, é muito importante esse processo de condensação. Beleza? Eu estou dando um exemplo mais simples possível. Ok? Espero que tenha ficado claro. Se não ficar, por favor, sinalizem. A destilação fracionada, vocês podem ver que a aparelhagem é muito simples, só tem uma diferença. Eu tenho uma coluna de fracionamento. Então, vamos discutir sobre isso. Ó, observação. A diferença entre os pontos de ebulição são menores que 80 graus. Lembra que eu falei que se a diferença entre os pontos de ebulição for muito grande, eu posso usar a destilação fracionada para separar líquido e líquido? Mas geralmente não se usa, tá? Então, grava na cabeça o seguinte: destilação simples, sólido, líquido. Destilação fracionada, líquido, líquido. Então, vamos ler o que está escrito aqui. A coluna de fracionamento cria um obstáculo para os vapores, fazendo com que somente o menos denso consiga atravessá-la. Eu acho que cortou um pouco para vocês aí na gravação, peço perdão. Mas eu vou mandar esse slide para vocês. Então, aqui a gente vai precisar discutir um pouquinho sobre física. Porque ele está falando assim, ó, somente o menos denso consiga atravessá-la. Então, vamos pegar, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho uma mistura de acetona e água, tá? O ponto de ebulição da acetona é mais ou menos 70 graus, se eu não me engano. Mas vamos supor que seja, não importa. E o ponto de ebulição da água é 100 graus. É uma distância muito pequena. Então, para eu garantir a pureza das duas fases, não dá para fazer destilação simples. Então, o que acontece? Aqui, lembra que eu falei de uma manta aquecedora? Isso aqui é uma manta aquecedora. Quando essa manta aquecedora começar a aquecer as coisas, vai aquecer a solução como um todo, né? E as coisas vão começar a evaporar. Só que aí o que acontece? Vocês já ouviram falar na diferença de densidade do ar quente e do ar frio? Então, por exemplo, o ar frio ele é menos denso. Por quê? Porque densidade é igual a massa sobre volume. E quando as coisas estão aquecidas, elas tendem a aumentar de tamanho. Elas dilatam. É só você pensar, tipo assim, no calor a gente não quer ficar junto, a gente não quer abraçar, tá? Não encosta em mim, tá muito calor, certo? Então, cada um fica num canto. Agora, quando tá frio, todo mundo quer ficar juntinho, abraçadinho. A gente quer ficar com o nosso mozão, vendo Netflix, correto? Então, o volume diminui. Então, no ar acontece a mesma coisa. As moléculas ficam mais juntas no frio. Então, se o volume diminui, a densidade aumenta, porque são grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Então, ó, a acetona vai começar a evaporar a 70 graus. Enquanto a água vai começar a evaporar a 60 graus. Quem está mais frio? Um comparando com o outro. A acetona, correto? Isso está escrito aqui que somente o menos denso vai conseguir atravessar essa coluna de fracionamento. Ou seja, a coluna de fracionamento ela cria obstáculos para esse vapor, entenderam? E aí, somente a acetona vai conseguir atravessar, e aqui vai acontecer exatamente o mesmo processo da condensação, etc. E vai sair a acetona aqui. E a água vai ficar retida. Entenderam? Uma coisa muito importante, deixa eu apagar tudo aqui, que eu vou fazer um outro slide para falar, porque senão vai ficar muito grande essa videoaula, é que quando uma coisa começa a evaporar, a temperatura fica constante. E então as destilações elas servem também para a gente identificar as substâncias que estão presentes ali, porque muitas vezes a gente não sabe, muitas vezes é um método de análise qualitativa. A análise qualitativa é quando você quer descobrir o que tem
ali. É tipo CSI, entende? Mas eu vou falar sobre isso em outro slide, tá? Aqui eu só quero que vocês entendam a diferença entre destilação fracionada e destilação simples. Então aqui eu coloquei um comparativo. A simples eu vou pegar misturas homogêneas e na fracionada também. Na simples vai ser sólido-líquido ou líquido-líquido com pontos de ebulição muito distintos. Mas geralmente é sólido-líquido, tá? E na fracionada é sempre líquido-líquido. E aqui a diferença de aparelhagem para vocês verem. A única diferença é a presença da coluna de fracionamento. E alguns outros métodos de separação que não são tão importantes, por isso que eu não dei tanta atenção para eles. A centrifugação eu diria que é o mais importante desses, e sempre que vocês pensarem em centrifugação, pensem no sangue. O que acontece? A gente basicamente pega uma centrífuga, que é uma coisa que gira muito rápido, a gente coloca a substância ali, e por girar muito rápido, acaba separando as fases. Então, o sangue, que era todo homogêneo, assim, eu coloquei na centrífuga, e aí girou muito rápido, e aí ao final da centrifugação vai estar separadinho. Aqui vai estar a fase sólida e aqui vai estar a fase líquida. Foi exatamente o que eu fiz aqui. Aqui, deixa eu apagar. Aqui eu centrifuguei e aí formou essa divisão aqui entre a fase sólida e a fase líquida. Beleza? Floculação ou coagulação é um método que se usa em tratamento de água. Se usa muito, a SEDAI deveria usar, né? Eu não sei se a SEDAI usa porque eles não tratam a água, aparentemente. Mas, enfim, você coloca agentes floculantes em que você vai criar literalmente flocos, ou seja, agregados muito grandes de sujeira ou de, enfim, N coisas. E aí você filtra. Beleza? Catação. Catação é literalmente catar. Isso é um processo de separação de misturas. Então, por exemplo, quando você cata a casca do amendoim propriamente dito, é um processo de catação. Peneiração é peneirar, tipo, né? Gente, me perdi. Desculpa, gente, meu cachorro passou aqui, eu desfoquei. Enfim, e a levigação eu quero que vocês pensem no ouro. Levigação é quando você passa água por pelo que você quer separar, para separar, é sempre sólido. Então, o ouro ele tá misturado ali em várias coisas, certo? E aí você quer separar o ouro dessas coisas. Então, é basicamente isso. Mas, assim, tirando a centrifugação e a floculação, porque a centrifugação cai muito nessa questão de sangue e tal, e a floculação pode cair por causa de tratamento de resíduos, eu não me preocuparia tanto com esses aqui. Enfim, gente, então foi isso. Eu espero que você... não desejo. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Por favor, se vocês tiverem qualquer dúvida, não hesitem em entrar em contato comigo ou com as outras professoras, com a Laís, com a Isis, porque nós estamos aqui para ajudar vocês. O nosso objetivo é que vocês passem no vestibular para que tenha cada vez mais de nós na universidade.